Vamos então à pergunta da nossa enquete e você pode e deve participar com a gente por esse WhatsApp aqui. É legal até você salvá-lo, tá? Porque toda a nossa interação com você é feita pelo WhatsApp, tá? 99716-7989. Tá aí a pergunta, você sabe o que é uma holding empresarial ou holding familiar? É só colocar hashtag sim, hashtag não. No decorrer do programa, a gente mostra o resultado para você. Legal, né, amiga? São palavras diferentes, né? Por isso que a gente trouxe esse assunto para você, porque muitas vezes, gente, a gente tem uma dor de cabeça, não é verdade? E tem até gastos desnecessários com impostos, com burocracia, que podem realmente ser resolvidos com a holding, tanto empresarial e familiar. Então, para explicar as vantagens e também para quem é indicado, a gente recebe aqui o Dr. Rafael Santos, advogado empresarial, parceiro da Nexo Prosper Contabilidade. Dr. Rafael, seja bem-vindo. Muito obrigado, uma boa tarde para todos vocês, para todos que nos assistem, é um prazer estar aqui. Espero esclarecer de forma simples o que é uma holding e como ela pode servir para cada pessoa. Pensar primeiro para os empresários, né? Pensar então para a holding empresarial, né? O que seria isso? Basicamente é o seguinte, vamos pensar de forma simples. Eu sou empresário e eu tenho várias empresas. A partir do momento, começa a ficar difícil controlar essas empresas, organizar essas empresas. Então, você que está em casa, às vezes você tem uma padaria, você tem um outro comércio, você tem um automotivo, você tem uma loja de roupa, uma loja de equipamentos, quer dizer, você atua em vários setores. E aí você não sabe como controlar dentro desses setores a organização. Imagina cada um deles com um administrativo, com um lance comercial, cada um deles com um outro departamento. A holding empresarial, ela concentra essa organização. Então, todo empresário, ele vai concentrar, vai ter um administrativo central e ali dentro daquela holding vai coordenar os demais setores da empresa. Então, basicamente, uma centralização. Olha, que legal. É para facilitar a vida, então, do empresário, para ele não ficar maluco, né? Porque, às vezes, só tomar um suquinho de maracujá não resolve. Não resolve nada. Ô, doutor, nas suas experiências, geralmente empresário é assim, né? Empreende numa coisa, viu que deu certo, de repente já quer ir para uma outra área e tal, e fica realmente difícil você administrar. Há casos assim que você pegou e falou, meu Deus, o que está acontecendo com esse empresário? Sim. Tá tudo bagunçado? Há casos assim, porque geralmente o empresário, ele atua, por exemplo, num ramo de logística, aí de repente ele vai para a construção civil. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. E aí a holding empresarial começa a centralizar o negócio dele, ele senta com as pessoas certas, começa a discutir tributo, começa a discutir contratos, começa a centralizar a organização da empresa, e aí coisas que parecem distantes, então, por exemplo, igual eu disse, né, logística, imagina só, logística com uma rede de distribuição de sorvete. Nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí a gente consegue centralizar e fazer com que impostos diminuam, que a organização aconteça. Então é basicamente isso. Eu diria que tentar apaziguar os nervos do empresário. Muito bem. E é interessante isso mesmo, né? Que a gente percebe que quem tem dinheiro para investir, dificilmente investe sempre tudo na mesma área, né? Vai na área de alimentação, outro de vestuário, ou até mesmo em produtos. É interessante como tem essa dinâmica mesmo dos empresários. Agora, pensando na Nexo Prosper, que está trazendo para a gente até esse conhecimento que a gente não conhecia aqui, espero em casa você aprender junto com a gente também, né? Como que pode ajudar nesse processo? É necessário ter uma contabilidade para o empresário conseguir fazer isso certinho? Vamos pensar o seguinte, a holding, ela nada mais é que uma empresa. Esse é o primeiro detalhe. Quando as pessoas pensam na holding, elas mistificam. Elas colocam como se a holding fosse algo diferente do que ter uma empresa. Mas se você abre um comércio, você tem uma empresa limitada dentro desse comércio, a holding é igual. É uma empresa, por exemplo, que pode ser limitada. Então, a Nexo vai estruturar e vai ajudar você a abrir essa empresa, ou seja, abrir uma holding, que não é diferente da abertura de qualquer outra empresa. Então, esse é um primeiro detalhe. O segundo detalhe são as questões burocráticas. Nós temos a burocracia acontecendo ali dentro, que é levar aos órgãos da JUSESP, levar ao registro, organizar o contrato social. Então, a Nexo também vai organizar o contrato social para que ele aconteça de forma estruturada, organizada. Então, é basicamente isso, tá? A contabilidade vai fazer a parte contábil. Não esqueçamos que uma holding é uma empresa. Contabilmente falando, ela é uma empresa. Legal. Daqui a pouquinho, então, o doutor Rafael volta para explicar pra gente, quais as vantagens. Uma delas, eu já fiquei muito interessada em fazer, que é o quê? A redução de impostos. Olha. Porque se uma coisa a gente faz aqui no Brasil, seja você empresário ou pessoa física, é só olhar ali, ó, a notinha que você compra qualquer coisa. Os impostos, gente, a porcentagem
Nossa, É é de absurdo. doer o coração. É verdade. Né? O Brasil é um dos países que mais tem impostos no Sim. mundo e com a porcentagem maior. Verdade. Então, se tem redução de impostos, já é uma grande vantagem. A questão da holding empresarial e a familiar também, que daqui a pouquinho a gente vai aprender aqui. Agora, de volta com o nosso assunto do dia, com a nossa pergunta da enquete. Pode colocar na tela. É a seguinte a pergunta de hoje. Você sabe o que é uma holding empresarial ou familiar? Hashtag sim ou não, você pode responder pelo WhatsApp, que é o 997167989. Já no próximo bloco, a gente vê o resultado parcial dessa enquete, mas pode continuar participando. A gente segue então com o assunto, com o Dr. Rafael dos Santos, que é advogado empresarial e também parceiro da Nexo Prosper Contabilidade. Tem perguntinha chegando, a gente vai ver. Nós gravamos lá no Açaí. Estou agora aqui com a Bárbara do Açaí Colinas. A gente está conversando um pouquinho sobre contabilidade. A Bárbara falou que você faz tudo muito sozinha, né? Você não tem contador. Não, na verdade eu só uso um contador quando eu vou fazer a declaração de imposto de renda, para não errar, não cair na malha fina. O resto sou eu mesma que faço, até porque eu sou uma pessoa singular e... E aí você consegue levar. Sim, sim, sim. Agora, a holding empresarial, que a gente está conversando no programa. Sim. Você sabe se de repente para você é indicado ou não? Olha, eu penso que não, porque... Mas assim, eu acho que para algumas famílias, pelo que a gente andou conversando, isso seria uma boa solução. Vamos entender? Quando que é para família, quando que é para empresas? Seguinte, no primeiro bloco nós falamos sobre empresário que tem várias empresas. Agora vamos pensar em famílias que têm muitos bens. Ou não diria muitos bens, mas assim, começa a ter 3 imóveis, 4 imóveis, 5 imóveis. Aí geralmente os avós ou os pais têm também vários filhos. Aí todo mundo já sabe, confusão na sucessão. Né? Esse imóvel vai para quem, o que é que faz aqui, o que é que faz ali. E mais do que isso, durante a vida das pessoas que são proprietárias desses imóveis, nós temos locações ou vendas. E aí fica aquela situação de, eu vou vender agora, eu vou comprar, eu vou aluguel, eu vou fazer o aluguel, para quem que vai, para os meus filhos, não vai, enfim. Aí nós chegamos a uma holding, que é o que nós chamamos de holding familiar. O primeiro detalhe que eu quero destacar é desmistificar também. Holding familiar não blinda patrimônio. Ela dificulta acesso de patrimônio, mas ela não blinda, tá? Todo mundo procura lá no Google todos os dias, eu vou blindar meu patrimônio com a holding. Não vai, isso não acontece. É uma regra porque é difícil alcançar pela lei brasileira, como você disse, dos impostos, nós também temos leis brasileiras que protegem a holding. Superado essa questão, então, eu tenho alguns imóveis, eu quero concentrar dentro dos imóveis a administração deles, para facilitar não só a administração, mas também a sucessão. Evitar essa divergência entre os sucessores, entende? Evitar que aconteçam brigas, evitar que a divisão fique desigualitária. Então você evita algumas questões na holding familiar. Então imagine que nós temos uma holding empresarial e abaixo dela, dentro dela ali, na verdade, nós temos a familiar. Você pode ter as duas, inclusive. Você pode ter uma holding empresarial e você pode também ter uma holding familiar para administrar os bens. Imagina que você está ganhando dinheiro aqui, aí você vai lá e começa a investir aqui. E aí você começa a proteger o patrimônio da família. Tá? É basicamente essa a diferença em si. Nossa, que chique, hein? Imagina Legal, a gente ter né? uma holding empresarial, quer dizer que a gente está muito bem sucedido, Venceu né, na gente? vida. É, exatamente. Doutor Rafael, vamos agora, na verdade, queria saber quais as vantagens, né, de ter, então, a holding empresarial, pegando como princípio a questão dos impostos, como que é feito esse cálculo, né, já que acaba sendo mais vantajoso, e também as vantagens da holding familiar. Você já disse uma delas, que é evitar também confusão, bate-boca e tudo mais entre famílias, né? Que acontece. Vamos pensar o seguinte, para uma pessoa física, então você que nos assiste, se você tem 5 imóveis e você aluga esses 5 imóveis, então ali dentro você recebe os aluguéis, você declara esses imóveis, aí você tem um imposto mais alto, porque é a pessoa física declarando o aluguel. Quando você pega esses 5 imóveis, você leva para dentro da holding, você tem uma redução. Pensa que na pessoa física você pode pagar até 27,5% de imposto. E dentro da holding, de 11% a 14%. Quer dizer, você reduz quase que a metade. É uma das vantagens. Nós temos algumas outras possibilidades. Na venda do imóvel é a mesma coisa. O imposto que você paga na venda do imóvel é menor em relação ao ganho de capital que nós chamamos, que é um pouco mais dificultoso, mas em relação a isso, você paga menos em holding. Então você tem algumas peculiaridades, principalmente para fins de imóveis, que reduzem imposto. Tá? Por isso é que as pessoas vão para essa holding, mesmo quando não é família, ou mesmo quando não tem intenção. Às vezes tem gente que não tem filhos, por exemplo, mas querem ter uma constituição de holding. A gente chamamos de holding imobiliária para essa questão. Então não é só sucessão, você tem a questão dos tributos. Isso tem que ser estudado. Tá? Não é possível, eu diria assim, o tempo todo você ter
questões tributárias resolvidas, questões sucessórias resolvidas, então você tem que olhar o panorama, o que é que eu vou fazer com esses bens? Eu vou levar para onde? Vou integralizar onde? Vou colocar onde? Mais ou menos isso. Tem uma organização. Se seguir o passo a passo e organizar, ela fica bacana, reduz imposto. Interessante. Então, vamos pensar um pouquinho nessa questão sucessória, porque a gente entende, né, doutor, que quando infelizmente alguém, né, parte dessa para melhor, a situação aqui às vezes não fica melhor, fica pior. Primeiro que a pessoa fica sofrendo porque está com saudade. Aí depois vem aquela confusão da família de quem fica com o quê, era meu, falou que era para ser meu e não é. Então, como que a holding vai funcionar nesse momento de vantagem? Porque a gente sabe que inventário é uma coisa que, meu Deus, quem inventou inventário, né, estava atacado. Porque só complicou a vida, né? Todo esse processo, para quem não tem uma holding, já é sofrido. Como que a holding vai amenizar essa situação? Vamos explicar. Vamos pensar o seguinte, nós temos 2 filhos, um imóvel, 50 para cada um, 50% para cada um. Na holding em si, acontece igual, de 0 a 100% é uma empresa. Lembre-se que você tem parte de uma empresa de 0 a 100%. Então, as cotas daquela empresa também são 50% para cada filho, tá? Só que, se você tem 10 imóveis, aí você pega esses 10 imóveis, coloca dentro da holding e ali dentro da holding, esse de 0 a 100% continua sendo 50% para cada filho. Então, no momento do falecimento, o filho ele já sabe que ele não vai ter direito sobre os imóveis. Ele vai ter direito apenas à porcentagem da holding, como empresa que está sendo sucedida. Isso facilita na administração, porque você não vai ter que ficar vendendo cada um dos imóveis. Aí acontece, claro, um quer vender por 100 mil, o outro quer vender por 500. Daí eles não entram em acordo. Aí isso vai para 5 anos, 6 anos, 10 anos, às vezes, de um testamento, entende? Mas eles já sabem que numa holding, que o pai já fez o necessário ao longo da vida, porque também tem isso, tá? Quando você vai formalizar uma holding, tem cláusulas específicas. Você tem que construir uma holding para você, dizer assim, dar paz na sucessão para quem fica. Então, construindo uma holding bacana, o filho já sabe que no falecimento ele vai ter uma porcentagem. Por exemplo, 4 filhos, já sabe, cada um vai ter 25% da holding. Essa é a divisão. Não tem mais nada a ser vendido. Não tem que liquidar os imóveis, não tem que liquidar, às vezes, se tem carro dentro da holding, por exemplo, não tem que liquidar carro, não tem que liquidar investimento dentro da holding, porque também pode ter. Tá? Dinheiro dentro da holding, por exemplo. Então, você consegue colocar dinheiro, consegue colocar investimentos, consegue colocar carro, consegue colocar imóvel e todos eles já sabem que o que eles vão ter porcentagem da holding. Que fantástico, Legal, né? né? Nossa, tudo muito bem organizado. Que bom, né? Se a vida da gente fosse todos tivessem essa possibilidade. Verdade. Não é mesmo? Ia evitar muita briga, muita discussão. Daqui a pouquinho a gente volta. Vou deixar uma pergunta para o Dr. Rafael, que é a seguinte. O que pode acontecer com uma empresa quando ela não está com a contabilidade em dia ou com tudo bem organizado, né? Quais são os problemas jurídicos que isso pode causar para a empresa? A gente volta então a conversar com você sobre holding familiar e holding empresarial. Tem enquete que você pode participar colocando hashtag sim ou não pelo nosso WhatsApp, que é o 997167989. A pergunta é a seguinte, pode colocar na tela. Você sabe o que é uma holding, né, empresarial ou familiar? A gente aproveita para dar uma olhadinha no resultado, que é um resultado parcial. Você pode continuar votando aí pela nossa enquete. Opa! E entrar lá e vou ir para cá. Aí. Aê! É exatamente por isso que a gente está aqui, para esclarecer e trazer esse assunto que é tão interessante e necessário para as famílias e também para os empresários, né? Agora a gente vai novamente para o Açaí Atacadista, porque tem pergunta que foi feita lá, gravada essa semana. Vamos ver. Estou aqui com o seu Jairo, conversando um pouquinho sobre contabilidade. Ele levantou um assunto interessante. O senhor estava comentando que o senhor não tem contabilidade, mas a igreja que o senhor frequenta tem, né? Tem, a igreja que eu frequento tem. Interessante. Qual que é a importância de uma igreja ter uma contabilidade? E aí, doutor? Seguinte, igreja é igual a qualquer outra empresa. Precisa controlar o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, como é que controla as receitas, quais as despesas. Então, esse controle, a contabilidade auxilia. Ou seja, você vai ter uma organização de uma pessoa externa fazendo todo o controle e mais do que isso, igreja também tem regras sobre legislação específica, sobre como é que ela vai pagar tributos ou não pagar tributos, porque nós temos isenções para fins de igreja, enfim. Diante desse panorama, tem que entregar as declarações. O governo cobra das igrejas, legislação específica, entregar as declarações. Então, é importantíssimo que todas as igrejas tenham as escriturações, elas prestem informações ao governo, de acordo com a legislação. Claro que para a igreja é uma legislação específica, nós temos regras bem específicas. E aí também tem o seguinte, cuidado, porque se você pega um profissional que não aplica as regras específicas da igreja, é óbvio que faz bobagem, né? Entrega informações que não deveriam ser entregues, faz o que não deveria ter feito, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso.
Legal, a gente apresenta para você a Nexo Prosper Contabilidade e a página que eles têm também no Instagram. Por que a gente tomou agora, falando sobre esse assunto com relação às igrejas? Porque a Nexo Prosper também é especialista nesse setor. Vamos dar uma olhadinha então na página do Instagram? É Nexo Prosper, tá bom? E ali, olha, 29 anos no mercado, priorizando excelência, contabilidade para empresas, terceiro setor e igrejas. Pode seguir a Nexo Prosper Contabilidade, que inclusive tem vários temas interessantes para você ficar a par também, viu? Ficou muito legal essa arte, Tavinha, adorei, parabéns. E voltando aqui para o assunto, ficou muito lindo. Vamos pensar sobre os problemas que uma empresa pode ter, aí vamos pensar em igreja também, mas em empresas, né? Quando ela não tem uma contabilidade que faz tudo certinho, dessas gafes que você comentou que pode acontecer, doutor. Um grande, talvez principal, é a fiscalização. Nós temos que lembrar que nós temos Receita Federal, nós temos a Receita do Estado, quer dizer, que fiscaliza todas as informações da empresa. Lembrando que pessoa física, quem entrou esse ano para fazer imposto de renda de pessoa física, várias informações já estavam pré-preenchidas. Quem é que pré-preencheu? As empresas. Então, olha a importância das empresas preencherem as obrigações que vão entregar para o governo, porque isso não vai afetar apenas a empresa, vai afetar também a pessoa física que está ali trabalhando para a empresa, prestando serviço para a empresa. Então, o primeiro ponto são as fiscalizações. O que é que gera fiscalização? Gera multa daquilo que é entregue errado, daquilo que não é feito. E aí nós temos multas, eu diria, pesadas. Se você já acha que paga muito tributo no Brasil, quando você paga tributo com multa no Brasil, é a partir de 50%, às vezes 75%. Isso só de multa, fora o próprio tributo do que você tem que pagar. Então, é óbvio que a multa, ela vai gerar um grande prejuízo para a empresa. Então, a gente fala assim, não escriturar o que deve ser escriturado dentro da empresa vai gerar um grande prejuízo financeiro, tá? Então, vem fiscalização, vem multa dentro disso. E aí tem um terceiro ponto que é, imagina você trabalhando numa empresa onde você sabe que está tendo fiscalização, está tendo multa. Qual é o clima que você cria também dentro da empresa? Né? Eles começam a não confiar na empresa, começam a pensar, poxa, se o meu chefe, o dono da minha empresa não está entregando ao governo as informações necessárias, o que é que vai fazer comigo aqui dentro? Comigo, exatamente. Então fica um negócio meio estranho. Não está pagando nem o tributo, vai me pagar, não vai me pagar, fica um negócio meio estranho. Fica aquela nuvem, né, negra em cima da empresa, é complicado. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a falar mais sobre o assunto. Vamos lá, então, voltar para o nosso assunto com o Dr. Rafael. Ele está respondendo, junto com o Anexo Prosper Contabilidade, perguntinhas sobre holding empresarial. E tem uma que chegou para a gente aqui, vamos colocar na tela, por favor, do Carlos Xavier. Ele quer saber sobre o holding familiar, que a gente está conversando também. Se os imóveis estiverem dentro da holding na hora da venda de um imóvel, todos os participantes têm que assinar a venda, considerando que a venda seja antes da morte do patriarca. E na ocasião da morte do patriarca, como proceder com questão da documentação dos imóveis? Vamos lá. Seguinte, primeiro ponto ali na pergunta é que todos os participantes, veja bem, na holding você não tem participante, você tem sócios. Todos eles são sócios dentro da holding, eles compõem. Mas tem um detalhe, na holding, o patriarca ou a matriarca que ele colocou ali, que são os donos originários do imóvel, essas pessoas, quando vão transmitir para a holding, elas podem colocar algumas cláusulas. Cláusulas específicas, e uma delas é de administração dos bens. Os bens permanecem sob a administração daquela pessoa que é a dona originária. Portanto, se eu tenho um imóvel e eu coloco dentro da holding, mas eu sou o administrador da holding, só eu posso assinar, só eu vou vender, só eu que vou comandar tudo aquilo ali. Então, basicamente, sou eu que vou mandar. Então, tem mesmo essa dúvida de, mas o meu pai, por exemplo, a minha mãe, ele quer colocar 5 imóveis lá dentro. Depois que eu colocar, eu estou doando aos meus filhos, eu perdi o poder sobre aquilo? Não. Existe uma forma específica que você trava a administração daqueles imóveis, você não precisa que os demais sócios assinem. Você, enquanto dono originário ou dona originária, você mesmo administra os bens, pode vendê-los, pode deixar lá dentro e resolver a questão. Tá? Segundo ponto que ele perguntou sobre a documentação. Lembrem-se que quando vai para dentro da holding, aquele bem em si já não é da pessoa física, ele é um bem da holding em si. Então, no testamento, ou enfim, no inventário, você só precisa resolver a holding, você não precisa resolver os imóveis, porque eles já não são mais parte da pessoa física diretamente, tá bom? Bom, antes da gente encerrar, a gente deixa mais uma vez para você o Instagram da Nexo Prosper. Vamos colocar na tela? Nexo Prosper está aí para você, com bastante conteúdo, pode segui-los.
E aí o pessoal também pode responder as perguntas e dúvidas que a gente não conseguiu responder aqui, porque infelizmente, Dr. Rafael, nosso tempo acabou, mas a gente já agradece, viu? Foi uma aula, foi muito gostoso tê-lo aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição, espero ter colaborado. Uma ótima tarde de trabalho para vocês. Obrigado mesmo. Ciamara Lima, um beijo para você também da Nexo Próspero. Obrigado por sempre todo o carinho que você tem com a gente e conteúdo. A gente volta amanhã com um assunto diferente, olha só. Oi, gente, eu sou a Mari Tortello, sou terapeuta holística e especialista em radiestesia. Nesta terça-feira, eu estarei na Band no programa Falando Nisso para te contar tudo sobre os seus chakras, sobre os centros energéticos que absolutamente todo mundo tem, mas quase ninguém sabe, muito menos como ativá-los para transformar a sua vida. E eu vou te contar tudo isso com detalhes. Te espero lá, hein? Uau, vai ser fantástico, hein? Estamos empolgadíssimos para entender um pouquinho mais, né, sobre isso. Um grande beijo para você, fique com Deus. A gente se vê amanhã. Boa semana, fica com Deus. Tchau.